Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou resolver com vocês um problema de triângulo. Então, construir um triângulo ABC conhecendo 2P. Então, essa daqui é a notação que é para falar do perímetro de um polígono, ou seja, para a soma da medida de todos os seus lados, e a medida de dois ângulos internos, o ângulo com origem em B e o ângulo com origem em C. Mas antes disso, gostaram dos meus anéis? Anéis novos, lindos, né? Ando numa fase viciada em anéis, assim. Enfim, principalmente nesse tom. Vamos lá, galera. Fiz aqui, então, o início, né? Então, qual que vai ser o perímetro, a medida desses dois ângulos. E comecei aqui com a análise, né? Pra gente poder partir de algum lugar. Então, esse é um problema que eu acho super interessante. E aí, no geral, quando eu falo que ele é interessante, vocês ficam, quer dizer que é difícil. Vocês, meus alunos. Não necessariamente, né? Eu acho que ele é interessante porque ele vai trazer aqui um repertório legal, ele vai juntar várias partes da geometria, então vários conceitos, ele vai ter vários modos de se resolver. É um exercício que eu acho que tem uma resolução elegante, que é a que eu vou apresentar aqui, mas obviamente não é a única. Então, enfim, um exercício aí interessante, né? Interessante. Se eu fosse professora de alunos mais velhos, talvez isso aqui até estaria numa prova deles, de alunos, enfim, com mais repertório, né? Enfim, então vamos lá, gente. Aqui eu vou com vocês. Tenho aqui, então, um esbocinho. Então, eu tenho um triângulo ABC. Tem a medida desses dois ângulos. E aí, é comum, quando a gente pensa em exercícios que a gente vai trazer o problema, né? O perímetro, iniciar por um segmento que vai ter a medida desse perímetro. Então, eu já coloquei ele aqui. Como que eu sei que isso é comum? Resolvendo problemas desse tipo, né? Então, eu também não sabia que era comum até começar a resolver problemas que abordassem essa parte. Inclusive, tem vídeo aqui sobre outras construções de triângulo e de trapézio, eu acho, dado o perímetro. Eu vou analisar essa figura, tá? Eu marquei aqui B' e C', porque essa medida aqui é um Azinho, que é a medida do lado oposto ao vértice A. Essa daqui eu vou falar, então, que vai ser uma outra medida, no caso, Bzinho. E essa daqui vai ser Czinho, né? Então, é como se eu tivesse encontrado os pontos correspondentes. Então, a soma de A mais B mais C vai ser igual a 2P, né? Então, aqui que é a medida do perímetro, né? Então, nesse caso. Legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esses triângulos aqui que se formam. Esses triângulos aqui, né? E eu vou analisar esses triângulos. O que eu sei sobre esses triângulos, né? Eu sei que o oposto ao vértice C vai medir Czinho, oposto ao vértice B vai medir Bzinho, então aqui mede Bzinho. E aí, se eu olho para esse triângulo aqui, inicial, eu sei que ele vai ser um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados medindo Czinho, então ele é isósceles. Então, esse ângulo mede o mesmo que esse. A mesma coisa quando eu olho para cá. Nossa, Karen, mas a sua imagem não tá ajudando. Tudo bem, nem sempre a imagem vai ser fiel ao problema. O que você tem que focar é nas propriedades, é nas relações que você encontrou. E não se está aparecendo ou não. Até mesmo porque as coisas que eu estou descobrindo agora, a priori, a gente não sabia, certo? A gente estava aqui apenas analisando, né? Então, lembra que isso daqui é uma análise. Tá bom. Uma dúvida, você acha que está muito claro? Eu achei que ficou bom, mas estou um pouco em dúvida. Depois me falem se eu coloquei muita luz nesse vídeo. Vamos olhar agora para o teorema do ângulo externo, né? Se eu olho para esse triângulo aqui, AB', esse ângulo aqui, em rosa, ele é um ângulo externo a esse triângulo. Ou seja, a soma dos ângulos não adjacentes tem que dar beta. Ou seja, se dois ângulos têm que dar beta, esses dois ângulos são congruentes, então eles vão medir beta sobre 2, beta sobre 2. Lembra que beta é uma letra que a gente usa para dar nome de ângulo, né? Nome de... Quer dizer, medida de ângulo desconhecido, tipo X para segmento. Aqui é a mesma coisa. Esse triângulo aqui, AC, C', vai ser um triângulo isósceles. Se esse ângulo externo mede θ, e eu tenho os dois internos congruentes, então eles vão medir θ sobre 2. Faz sentido? É isso que eu vou partir para a construção, tá bom? Então, como que eu vou começar? Eu vou começar aqui com um segmento qualquer. Nesse segmento, eu vou determinar o ponto B'. E aí, eu vou trazer aqui a medida deste perímetro. E eu acho que eu exagerei aqui, né? Enfim, vamos lá, vamos ver. C'. Tá bom, vou pensar, então, como que eu posso encontrar o vértice A, né? Porque eu acho que o B e o C a gente ainda não consegue encontrar. Mas o vértice A, eu sei que esse ângulo aqui mede beta sobre 2.
E eu sei que esse ângulo aqui mede θ sobre 2. E na intersecção desses dois ângulos, eu tenho aqui o vértice A. Então, eu vou transportar essas medidas. Eu já tenho aqui a medida do ângulo inteiro, eu vou construir a bissetriz desses ângulos para dividir esses ângulos em duas partes congruentes, tá? Então, lembra aí que esse processo de bissetriz é um processo interessante, né? Um processo importante. Então, caso você não tenha visto o vídeo aqui no canal sobre bissetriz, acho que é interessante aí você dar uma olhada, enfim, porque é uma ferramenta aí essencial pra gente. Então, vou traçar aqui as bissetrizes, né? Então, essa daqui. Percebe que eu fui fazendo a construção meio que junto para ser mais rápido, né? Conforme você vai fazendo isso, você vai tendo mais habilidade. Vou usar essa mesma medida aqui para poder transportar o ângulo, aqui com origem em C, com origem em B. Está fazendo agora, cara, em transporte de ângulo, né? Também que é uma construção fundamental. Então, tem aqui um ângulo separado, eu quero trazer ele para um outro lado, para uma outra origem. A gente utiliza aqui o processo de transporte de ângulo, né? Então, enfim, fiz aqui, voltei agora os meus dois ângulos. E aí, na intersecção desses ângulos aí, a gente vai ter o nosso vértice A. Já percebi que meus ângulos ficaram muito pequenos, né? Se você quiser fazer ângulos maiores, fica à vontade. Esse ponto aqui é o vértice A. Tá bom, mas eu encontrei esse triângulo maiorzão, mas o que eu quero de fato é esse triângulo aqui, né? ABC. Então, vamos pensar, como que a gente pode encontrar o vértice B? Vamos olhar para esse triângulo aqui, né? O B'A. Esse daqui é um triângulo isósceles. Ou seja, esse lado mede o mesmo que esse. Ou seja, o ponto B é um ponto que equidista do ponto A e do ponto B' e pertence a esse segmento B'C. Ou seja, para encontrar os pontos que equidistam de AB', a gente constrói a mediatriz. E a mesma coisa para cá, ó. O ponto C, ele é equidista de A e C'. Então, eu vou fazer a mediatriz. E ele também vai estar no lado B', C'. Então, vai ser uma intersecção. Então, agora o meu processo vai ser construir a mediatriz desses pontos, né? Note que eu não preciso aqui traçar de fato a reta em si, eu posso só vir aqui e marcar o nosso ponto. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Então, vou construir a mediatriz. Até exagerei no traçado, gente, porque não sei. Tô exagerado nesse momento. Na verdade, com preguiça de apagar, porque toda vez que eu apago, balança a mesa, né? Enfim. Então, aqui vou marcar a intersecção. Esse ponto aqui é o nosso ponto B. Esse daqui é o nosso ponto C. Pronto. Se eu tenho todos os pontos, eu tenho aqui o meu triângulo. Esse triângulo que ficou menorzinho aqui, que é o nosso triângulo ABC. E aí, gente, curtiram o exercício? Eu assumo que eu gostei bastante, eu conheci esse exercício recentemente. Eu até resolvi ele aqui no meu caderno, enfim, já conhecem, né, famosos, né? Conhece aqui o meu caderninho com as minhas anotações, como que eu fui fazendo, enfim, o meu aqui ficou mais pontudo, né? Aqui ele ficou diferente. Tudo depende aqui das medidas que você atribui. E aqui também tem a análise que eu fiz, como que eu pensei em iniciar essa construção. Então, enfim, é importante aí pensar um pouco no processo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?